Oficialmente temos patrocinadores do No Máximo 20 e na sequência o Leonardo vai contar para vocês quem são eles. Alternativa Locadora de Veículos, Comercial Kinect Equipamentos para Restaurantes, Nanquim Cozinha Chinesa, Debem.tv um projeto imobiliário, ESB Ebert Special Beer e Legal Map Business Complement. Se você também quer fazer parte desse time, entre em contato conosco através do e-mail nomaximo20@gmail.com. Empreendedores e empreendedoras desse Brasil, muito prazer. Meu nome é Leonardo e eu vou estar acompanhando essa conversa aqui com vocês hoje. Fala, família do No Máximo 20. Queria agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes. Queria também pedir desculpas ao pessoal que está assistindo pelo YouTube. Hoje eu não estou com o meu traje tradicional, estou curtindo um pouco das minhas férias, vim visitar o interior, então hoje está liberado o dress code um pouco mais tranquilo e vou acompanhar esse bate-papo aqui de vocês hoje. Faço administração na PUC, trabalho na Anshan e com certeza hoje o conteúdo vai ser sensacional para vocês. Gostaria de apresentar então o Rodrigo Azevedo. Ele tem uma baita passagem num banco. Depois disso, ele arriscou uma carreira totalmente independente de assessor de investimentos. Em 2017, ele fundou a GT Capital, uma baita empresa de investimentos. E hoje a gente vai conversar sobre mercado financeiro, é o nosso foco da conversa. E, Rodrigo, antes de tu te apresentar, já venho com a primeira pergunta, se conecta totalmente com o teu podcast também, que é: existe vida fora do banco? Fala, pessoal, boa noite. Na verdade, boa noite não, né? Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo de quando vocês estão nos ouvindo. Antes de mais nada, então, eu quero agradecer, né, o Leonardo e o Diego pelo convite, por estar participando aqui desse bate-papo. Eu fui já ouvinte do primeiro episódio, acabei não ouvindo os demais, mas já gostei muito da ideia. Eu sou um baita consumidor de podcast. Então, né, assim, complementando ali a minha apresentação, então, meu nome é Rodrigo Azevedo, eu completo nesse ano 15 anos já de mercado financeiro, eu tenho 32 anos, né, então, basicamente, a minha vida profissional toda ela foi construída dentro do mercado financeiro, primeiramente dentro de um banco, e hoje, né, aí na luta, na vida de empreendedor mesmo, né, aprendendo muito no dia a dia, mas já com muita autoridade para responder essa pergunta, né, e falar que sim, existe vida fora do banco, né. Acaba que essa frase, né, acabou meio que virando um mantra do meu pós-banco, porque eu acabei vivendo isso na pele e também tenho amigos e pessoas próximas a mim que vivem presas, não só ao banco, vivem presas a um cargo, vivem presas a uma profissão, vivem presas a uma grande empresa. E aí o que eu vivi e o que eu posso falar hoje, já passados aí mais de 3 anos que eu estou à frente aqui da GT Capital, é de que sim, existe vida fora do banco e existe vida fora daquilo que tu faz hoje e não te faz feliz, né? Que pode estar te fazendo hoje, tá perdendo tempo, que é o bem mais precioso que todos nós temos e que não tem como a gente comprar, não tem como adicionar no nosso dia. Então, acho que já respondendo a essa pergunta com isso que é o meu mantra, sim, existe vida fora do banco, mas também pode existir uma baita de uma vida no banco, na empresa, na profissão, desde que isso te faça bem, isso, né, te torne uma pessoa assim, realizada com aquilo que tu faz. Boa. Não sei se tem uma pergunta aí, Léo, mas queria puxar um gancho exatamente falando sobre o primeiro passo que tu deu logo que saiu do banco. Como que foi ele? Se foi algo planejado e, né, aquele friozinho na barriga que acaba dando, se tu pudesse contar um pouco disso. Ele foi planejado, mas assim, o frio da barriga eu acho que ele não tem como tu fugir, né? E eu acho que ele dá muito do que vem da emoção e da coisa boa de ser empreendedor, ele vem exatamente desse frio da barriga, dessa dúvida que tu tem, né? E desse desafio que acaba surgindo, porque no meu caso, por exemplo, eu estava no banco já há 11 anos, quando eu resolvi sair, eu tinha uma zona de conforto muito grande, né? Então, assim, enfim, de uma carreira, principalmente num banco, que era onde eu atuava, que tinha uma carreira fechada, eu sabia o caminho, sabia o que eu tinha que fazer, quais eram as regras, quanto cairia de salário, quanto subiria o meu salário no decorrer dessa caminhada. Então, basicamente, eu vivo uma vida profissional, toda ela muito desenhada, né? E eu também, por característica própria, eu sou bastante organizado, então esse medo do desconhecido, aquela coisa nova que tu não consegue medir, tu não consegue ter um controle, isso é muito desafiador. E por mais que tu te organize, seja financeiramente, seja com conhecimento, por mais que tu busque isso, tu acaba, sim, tendo esse medo, esse frio na barriga, e isso, de certa forma, te ajuda, foi o que me ajudou muito
a fazer a coisa acontecer mais rápido. Eu sei que a gente tem um tempo limitado, até porque, né, é o tema do podcast, mas rapidamente, contando uma história. Por favor. Eu gosto muito de contar história, então qualquer coisa vocês também me interrompam aí. Não, mas basicamente é isso que a gente quer. Se vocês querem, então eu vou contar uma história que demonstra talvez muito disso. Eu passei basicamente 6 meses a 8 meses dentro do banco ainda, onde eu já tinha avisado para os meus superiores que eu sairia, mas eles me pediram para aguardar, então teve um período onde eu estava dentro do banco, mas eu já estava com a cabeça fora de lá. E estava muito organizado para essa minha saída, era uma decisão já tomada. Essa decisão estava muito baseada no quê? Eu, Rodrigo, na época eu morava com meus pais, estava começando um namoro novo, não tinha ninguém que dependia de mim. Então, se desse tudo errado, seria fácil recomeçar. E aconteceu que, um mês depois de eu pedir demissão, né, de eu anunciar que eu sairia, eu acabei sabendo que eu seria pai. Então, uma gravidez que não estava nos planos, um namoro, como eu falei, recente. E aí aquilo ali foi, assim, num primeiro momento, um baita motivo para desistir, né, de não tomar esse risco. Já que eu não tomei o risco a vida toda nesse sentido, talvez não seria aquela hora de tomar esse risco e partir para um negócio novo, né, sabendo que eu teria uma filha mais à frente. Então, no primeiro momento, deu mais medo ainda. Houve, sim, o pensamento de desistir, mas, assim, com a ajuda da família, com a ajuda até, né, enfim, da minha esposa hoje, na época, e de amigos próximos, eu consegui entender que, na verdade, isso era um baita do incentivo e que, enfim, era a hora realmente de tomar esse risco para que eu pudesse acompanhar já o nascimento, o crescimento da minha filha muito mais tranquilo do que, por exemplo, se eu estivesse lá no banco insatisfeito, né, e só tivesse continuado lá em função do medo. Então, foi algo que me acelerou e eu tenho certeza, assim, passando uma linha do tempo, abril eu peço demissão, maio eu fico sabendo que você é pai, julho eu saio, setembro a gente funda a GT Capital, dezembro a gente já tem 100 milhões sobre assessoria, o escritório já está rodando e a Aurora nasce. Então, assim, eu pude, né, ficar lá, curtir o nascimento, ficar uns dias em casa, ficar uns dias com ela. E é isso hoje, enfim, talvez uma das minhas maiores vitórias, já que eu posso falar, que eu tive até hoje, foi ter tomado esse risco e ter podido aproveitar isso, né, o nascimento dela. Eu queria te perguntar em relação a sócios. Tu tem mais 2 sócios na GT e qual é a importância disso para o negócio? Assim, a minha experiência, ela é bastante positiva quanto a isso, né? Na verdade, eu não tenho só 2 sócios, né? Hoje eu tenho aqui um total de 10 sócios, né? Boa. O nosso modelo de negócio hoje, ele faz com que todo mundo que entra aqui como assessor tenha uma participação no negócio. Claro que a gente tem sócios minoritários, né, que acabaram entrando depois e que hoje estão aí ainda buscando um crescimento de carteira, mas, de certa forma, todos aqui estão engajados da mesma maneira como sócio mesmo. Acaba que eu acabei sendo escolhido para ser o gestor disso, né? Eu tenho outros 2 sócios que também começaram comigo, que são majoritários, assim como eu, mas nós já tivemos, por exemplo, assessores que começaram lá com uma participação mínima e hoje já tem uma participação relevante, mas o que eu vejo é que tu ter ao teu lado pessoas tão boas ou melhores do que tu te ajuda a construir um negócio muito maior do que tu faria sozinho. Então, eu nunca teria começado o negócio sozinho. Meu plano inicial era eu sair, ver alguma outra oportunidade de mercado, trabalhar com um planejador sozinho, alguma coisa assim. Mas o fato de, naquele momento, meus 2 sócios também estarem saindo, ou já terem saído, fez com que a GT nascesse. E hoje, o fato de nós ter trazido outras pessoas muito boas, melhores que nós em muitas áreas, me mostra que isso estava muito certo e que esse é o caminho para que a gente cresça cada vez mais e tenha uma empresa cada vez melhor. Então, é aquilo. Eu acho que faz parte, sim, é muito importante existir um alinhamento entre os sócios, que hoje eu vejo aqui na GT Capital. E a gente sempre busca trazer pessoas que tenham esse alinhamento de cultura, de propósito, de objetivos, né, dentro de uma empresa, porque todo mundo olhando para o mesmo caminho, com o mesmo empenho, cara, faz o negócio acontecer muito mais rápido e chegar lá na frente muito mais forte, né? Falando da importância, se eu não tivesse esse cara aí, acho que a gente não estava aqui hoje, né? Fazendo podcast. Tem outro case de sucesso aqui nesse podcast, né? Exatamente. Mas então, indo agora um pouco mais a fundo no mercado financeiro, te fazendo a pergunta de qual que é o impacto da moda do mercado financeiro para os antigos investimentos. Pois então, eu acho que nós estamos passando agora por um momento assim, bastante significativo de mudança no mercado de investimentos, né, no nosso país. Então, acho que a gente sempre foi muito atrasado em relação ao resto do mundo, ou, por exemplo, Estados Unidos, que é o que a gente sempre acaba olhando como referência para muitas coisas, e no mercado financeiro não deixa de ser assim. Então, nós tínhamos um modelo aqui e uma cultura de investimento muito diferente do que a gente vê, né, nos países desenvolvidos. E agora, talvez o ano passado tenha sido também um grande marco para essa mudança,
porque hoje a gente vive uma realidade no Brasil de taxa de juros baixa, o que nunca foi o que a gente estava acostumado, né? Então, o brasileiro ele estava acostumado a viver com taxa de juros alta. Se a gente for pegar, por exemplo, desde do Plano Real, desde o início do Plano Real até hoje, a média da taxa de juros do Brasil ela é de 2 dígitos. Então, a nossa hoje taxa de 2%, ela é muito abaixo do que foi a média até hoje, né, desde o Plano Real. Então, o que acontecia? O investidor brasileiro ele sempre foi muito acomodado, né? Ele não precisava buscar alternativas. Ele acabava buscando, né, assim, quando o investidor ele busca o ideal, ele busca rentabilidade, liquidez e segurança. Então, assim, qualquer título público possibilitava isso. Tu tinha liquidez, tu tinha segurança, porque, né, o Tesouro Direto é hoje um investimento com menor risco de mercado, e tu também tinha rentabilidade boa. Pô, tinha título Tesouro pagando, sei lá, 15%, 7% mais IPCA, coisa de 4 anos atrás a gente está falando. Então, assim, o investidor ele não se via incomodado a ponto de buscar algo diferente. E aí, com essa mudança, né, claro, taxa de juros caindo, e, pô, a gente viu no ano passado um ano com uma pandemia, algo que ninguém tinha vivido, ninguém imaginava viver. A gente viu um mercado de renda variável derretendo e, pela primeira vez, numa crise, se viu o número de investidores na Bolsa subindo, né, se viu a procura por fundos de ações subindo, o que era totalmente contrário. Qualquer, sim, sinalzinho de dor de barriga no mercado, a gente via o pessoal correndo da renda variável, correndo do risco, e ano passado foi ao contrário. A gente viu um movimento muito grande de pessoas buscando risco lá no pior momento, e eu digo assim, por experiência nossa aqui de escritório, mas também olhando os dados que foram divulgados pós março, né, que foi o pior momento, de que o investidor ele buscou risco. E aí, o diagnóstico que eu faço é de que é isso, né? Aquele investidor que olhava lá todo mês o seu extrato, tinha uma renda fixa no banco e via sempre o dinheiro crescer, hoje ele olha 1, 2, 3, 4 meses, a coisa não saiu do lugar. E ele fala assim, não, peraí, eu vou ter que entender disso, eu vou ter que buscar alguém. Então, assim, tem aquele cliente que já, no primeiro momento, já busca um assessor de investimentos, e para mim hoje é uma figura, não porque eu estou, né, atuando como, e tenho um escritório que atua assim, mas eu vejo como sendo uma figura muito importante nesse processo. Alguns acabam buscando direto através de influenciadores, mídias digitais, ou até autoconhecimento, buscando cursos. Muitos acabam, né, começando no influenciador, tendo uma má experiência e buscando um assessor. Mas eu vejo que assim, o investidor brasileiro está incomodado. O fato também, né, tu usou ali o termo moda, assim, pô, hoje qualquer pessoa fala de mercado financeiro. Então, tu entra lá, não acho que isso seja ruim, né? Acho que falar do mercado financeiro é muito bom, isso deixa o mercado mais em vista, mas claro que tem que ter um cuidado muito grande. Quem está falando, qual a experiência dessa pessoa, o quanto ela te influencia ou não te influencia, porque isso, enfim, acaba lidando lá com o teu dinheiro. Isso é algo que a gente brinca, né? A parte mais sensível do corpo do ser humano é o bolso. Então, é muito importante saber quem está te influenciando, aonde tu está buscando conhecimento, mas eu vejo como sendo muito positivo. Eu vejo que é uma construção, que, claro, a gente está lá no início disso ainda, mas eu vejo o investidor brasileiro evoluindo muito e aí o mercado de investimentos, de maneira geral, também tendo que apresentar, assim, ativos mais sofisticados. Então, não é mais o CDB, não é mais a poupança. Pô, vamos falar de uma operação estruturada, que tem o seu risco, mas também tem uma proteção. Né? Mas aí vem uma pergunta que eu queria te fazer, porque muito pessoal leva que o gerente do banco, ele oferece produtos que não vão te fazer bem em relação à vida financeira. E agora também o banco passa um pouco dessa imagem para o mercado financeiro, para os assessores de investimento, de que o assessor ele quer ganhar a comissão e não quer te dar, enfim, o fundo certo, a ação certa. Como é que tu defende isso? Cara, eu vejo assim, conflito de interesse vai existir em qualquer lugar. Vai existir no mercado financeiro, vai existir, por exemplo, na medicina. O médico vai indicar o remédio do laboratório tal e não vai indicar o outro. Então, isso, para mim, assim, é questão de confiança. É questão realmente de ética, primeiro, por parte do profissional, de deixar claro e transparente aonde tu ganha, como tu ganha, e aí a confiança que tu vai estabelecer com o teu cliente. Pô, pensa um assessor de investimentos. A carreira de um assessor de investimentos, ela está totalmente ligada à confiança que tu tem com a tua base de clientes, o quanto esses clientes vão te indicar pessoas próximas a ele e o quanto ele vai ficar durante a vida dele do teu lado. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que eu atendo há mais de 10 anos, estão aqui na GT até hoje comigo. Eu já atendo os filhos, que na época eram adolescentes, hoje já são, né, assim, pessoas que estão ativas na economia. Então, por que eu vou lá no momento de decisão de onde eu alocar o recurso, eu vou olhar para o meu bolso no D0, né, no hoje, e não vou olhar por toda a vida financeira, todo o relacionamento que eu vou ter com esse cliente lá na frente.
Então, não estou dizendo que isso não acontece. Acontece até muito, posso colocar assim, mas é a questão de ética, é a questão de com quem tu está tendo a confiança para falar dos teus investimentos, para quem tu está abrindo a tua vida financeira. Então, assim como eu nunca bati, e assim, digo para vocês que eu sou totalmente contra quem bate em banco, quem bate em bancário, porque eu fui, e digo para vocês que o que eu tenho hoje, né, e aqui de todos os sócios do escritório, nós temos 9 que vieram de banco, né? Então, assim, não vejo sentido eu hoje falar mal de banco, porque lá atrás eu era bancário e tinha que vender produtos lá atrás. O que o bancário que está dentro hoje do banco ele pode fazer? Ele vai dentro daquele leque que ele é mais restrito do que o nosso aqui, ele vai tentar buscar do que ele tem, entregar o melhor para o cliente dele, né? Vai ter bancário que vai buscar a meta do banco? Vai existir, né? É normal, assim como vai ter o assessor que daqui a pouco vai olhar para o bolso dele. Mas é isso, eu acho que aí vai muito do profissional, da ética dele, da transparência, da clareza, que é o que a gente busca aqui. Por exemplo, é quase que comum, quando tu vai apresentar para um cliente o trabalho do assessor, ele falar assim, tá, mas onde é que tu vai ganhar? Ou como é que eu te pago? Pô, abre para o cara, ó, eu sou remunerado na distribuição de um produto, então tu não vai me pagar nada diretamente, né, no modelo tradicional, eu vou receber da corretora, pelo CDB que eu te indiquei, uma parte da taxa de administração do fundo. Se for um IPO, eu tenho um fee de distribuição que eu recebo. Então, assim, tu deixando claro para ele onde tu ganha. Ele tendo a confiança de que tu vai sempre olhar para realmente os objetivos financeiros dele, eu não vejo que isso vá atrapalhar a relação. Pelo contrário, acho que aí tu tá deixando de lado, reduzindo ao máximo ali o conflito de interesse, e aí, enfim, a relação de confiança ela vai ser quase que eterna, né? Rodrigo, uma dica para o pessoal que está assistindo, seja no profissional, no pessoal, enfim, uma dica de vida. Então, vou ser bem rápido aqui. A minha dica ela não poderia ser diferente de recomendar investimentos, né? Mas o investimento que eu vou recomendar aqui é investimento em networking, em relacionamento, né? Tudo que eu falei aqui, e toda a minha história, que ela é muito mais longa, né? Eu fiz aqui vários cortes também, ela se baseia em relacionamento. Então, os meus sócios nascem de relacionamento, o escritório nasce de relacionamento, os clientes que a gente trouxe para cá vieram por relacionamento, hoje a gente recebe indicação por relacionamento, então acho que, e eu gosto de aprender muito com relacionamento, então eu estar aqui hoje nasce de um relacionamento que nasceu com o Leonardo, na Anshan, então assim, as coisas, quando tu para olhar, eu acho que tudo se baseia nas relações, nas conexões que tu fez na tua vida, o quanto tu agregou para essas pessoas e aí o quanto também tu te permite que elas agreguem para ti, então essa seria a minha dica. Perfeito, então família, muito obrigado aí por mais um episódio no Máximo 20. Muito obrigado, Rodrigo. E na próxima eu já vou estar com o uniforme tradicional. Pessoal, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado de verdade. Realmente, relacionamento é vida. Não adianta. Tudo é a base de relacionamento. Então, desenvolvam o relacionamento, aproveitem isso e tem mais conteúdo vindo por aí.